Feliz por mais um dia o Senhor permitir que eu esteja tendo essa oportunidade. Agradecer sempre a Deus pela minha vida, pela vida da minha família e por estar cuidando de mim. Tenho que sempre dar graça a Deus por estar me mantendo de pé, porque sabemos que os nossos dias não têm sido fáceis. Então, quanto mais eu puder agradecer ao Senhor, eu vou estar fazendo. Não é fácil, não é coisa que a gente fala assim, é fácil se entregar, porque existe uma dedicação. Como os irmãos podem ver, às vezes a gente tenta colocar os nossos problemas como algo grande, como algo que está nos atrapalhando. Mas Deus chega numa hora e cobra. Não adianta nós parar, porque Ele cobra. No caso, eu vou relatar algo que eu pensava, no caso, eu tenho o direito de dizer. Eu, conversando com o pastor, eu disse que hoje eu nem traria a palavra. Aí, uns dias depois, eu voltei atrás, virei para ele assim e falei assim, pastor, se eu não trazer a palavra, vai ser pior para mim. E hoje Deus pegou e confirmou o que eu mesmo estava falando para mim há uns dias atrás. Eu tinha falado para ele que eu não estava muito com força para trazer a palavra, depois eu me corrigi e Deus hoje só completou o que eu não posso fazer. Eu não posso parar, porque se eu acho que está difícil, sem Deus vai ficar pior. Amém? Então, se existe tempo para tudo, vamos ler a palavra. Os irmãos podem ficar sentados, porque eu vou estar lendo alguns versículos para tentar passar para os irmãos o que eu tenho pensado sobre o tema, o tempo. Eu vou ler em Jó, capítulo 8, versículo 9, primeiro. Diz assim: pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Salmos 37, verso 10 e 11 diz assim: um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Aí, no livro onde se encontra o tema, no capítulo 3 e no versículo 15, por favor. Diz assim: aquilo que é, já foi, e o que há de ser, já foi também. E Deus pede conta do que é passado. No versículo 20 diz: tudo vai para um lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao mesmo pó. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens irá para cima e se o espírito dos animais irá para debaixo da terra? O 22, para terminar. Assim, vi que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem com aquilo que faz, porque esta é a sua parte, porque quem o levará para que veja o que tem que ser depois dele. Eu vim analisando esse livro e sabemos que nele relata que há tempo para nós plantar, há tempo para colher, mas nos dias de hoje temos visto que, por deixar de anunciar a palavra de Deus, estamos dando espaço a pessoas que pegam o texto cru, como costumamos dizer, e interpreta da forma dele. Quer fazer a Bíblia o manual dele. Não quer ele se modificar para estar dentro da palavra do Senhor. Mas ele está fazendo que a palavra do Senhor esteja de acordo com o que ele quer viver. E muitas das vezes nós temos levado a palavra do Senhor para o nosso dia. Se está difícil,
A gente fala que usa o versículo que no mundo nós teremos aflições, está difícil, então já está dizendo na Bíblia, então eu vou ficar por aqui mesmo. Quando melhorar eu levanto. E não é dessa maneira que nós devemos levar a palavra do Senhor. Por mais que eu tento fugir, que eu tento eu achar que estou indo para o meu canto para nem dificultar a vida dos outros ou correndo das minhas obrigações, muitas das vezes eu penso assim, que a dificuldade tem me atrapalhado, que o dia a dia é cansativo e eu não me disponho a fazer algo melhor para Deus. Mas o tempo não está para a gente ficar, será que essa é a estação boa para o plantio? Será que essa já está na hora da colheita? Mas o que vamos colher se a gente não plantar? Se nós hoje não plantar uma vida perante o Senhor, se não plantar amizade entre as pessoas, se nós não conviver bem com as pessoas, a partir de um certo momento, se você hoje briga com alguém, amanhã se você precisar dele, o que você vai ter? O que você vai colher? O que você vai colher amanhã se você não conseguir ter um bom convívio? Eu muitas das vezes me assusto porque tem pessoas que me ligam e falam assim, obrigado por você ter me ajudado quando eu entrei na empresa, hoje eu estou fazendo 10 anos. Aí eu falo, gente, eu passei 3 meses na empresa, o cara está feliz que eu ajudei ele com os 3 meses que eu passei e ele está completando 10 anos. Aí, às vezes, quando a gente sai de um trabalho, a gente fala assim, eu aqui não deu certo, não sei o quê. Mas não, o seu tempo de plantio ali era para ajudar alguém, para que quando você estiver se sentindo fraco, você recebe essa ligação e fala assim, olha, os 3 meses, os 3 dias que você passou perto de mim foi o suficiente para que eu pudesse seguir a minha vida. Esse rapaz dos 10 anos de empresa, ele foi promovido de repositor para vendedor e ele, no primeiro dia, colocaram ele com o vendedor e ele recém-habilitado, saiu no trânsito e entrou em estado de pânico. Ele parou no acostamento e falou que aquilo ali não era para ele, que não dava, que podia deixar ele dentro da loja sendo repositor. E a gente, para trabalhar na área de venda, tinha que trabalhar de moto. E ele não conseguia andar de moto, porque ele se assustou, ficou em pânico com o trânsito. E Samuel, como é um cara calmo, tranquilo, né? Vocês imaginam? Chegaram para mim e falaram assim, por que você não treinou ele no trânsito? Aí eu falei assim, eu quem? Quem eu saí para treinar ontem? Você abandonou o menino no trânsito e ele ficou em estado de pânico. Porque vocês sabem como que eu sou, né? Então a culpa sempre cai no mais quieto, né? Porque é claro, né? O mais quieto sempre leva a culpa dos erros. Eu falei assim, não, eu não saí. Aí ele viu que eles estavam me chamando a atenção, falou assim, não, eu não saí com ele, eu saí com outra pessoa. Aí falou assim, então vai com o Samuel. Aí ele, com medo de entrar em estado de pânico de novo, chegou no primeiro posto de gasolina, ele falou assim, Samuel, você me deixa aqui, faz sua rota que eu não quero te atrapalhar. Eu falei assim, não, se a empresa mandou você ficar comigo, eu tenho 6 clientes para atender, mas se eu atender um é o suficiente. Porque se eles mandaram você sair comigo, você tem que ir até onde a gente conseguir e voltar junto. Eu não vou te deixar aqui para fazer a minha rota. E no segundo dia ele já estava ultrapassando o carro tranquilamente e isso, hoje quando ele completou 10 anos na empresa, ele ligou para me agradecer. E muitas vezes a gente tem que saber o plantio que estamos fazendo na vida das pessoas. Por coincidência, ele botou o mesmo nome na filha dele, é Mirela também. Aí ele me liga, o nome da minha filha é Mirela. Eu falei assim, eu acho que você esqueceu só que o nome da minha filha é Mirela, né? Ele, eu acho que eu sabia de algum lugar esse nome. E aí ficou assim. E a nossa amizade a gente carrega nesses tempos, 10 anos de empresa, que eu conheci ele. Então, nessa linha de raciocínio, nós temos que manter a amizade com as pessoas. O Tomás costuma dizer que eu sou o chato e não largo de ser chato. Mas eu fico feliz por mesmo no dia a dia a gente não está andando junto, mas sabemos o que nós dois plantou um para o outro. E o que eu quero para os irmãos é isso, saber que quando a gente partir dessa para algum lugar que seja para o céu, porque nós viemos nessa terra, temos uma missão,
temos algo para viver, se Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui para transmitir o amor dele, seja por louvor, seja na palavra, seja confortando alguém que está precisando, que nós tenha esse momento, que nós possamos se dedicar ao máximo à vida com Deus, para a gente ter como consolar alguém, para a gente ter como trazer a palavra a alguém. E Deus tem me cobrado, porque eu acho, muitas das vezes, o meu ver da vida é que tudo está difícil, que eu não vou conseguir, que a minha vida é mais difícil que a do irmão ao lado, que o meu problema, o problema só é grave para mim, mas não é. Como a cooperadora Cristina disse aqui, que teve a questão com a asa, que nós precisamos cuidar dela mais para poder voar. Qual? Porque sabemos que nós dependemos das duas para o voo seguir corretamente. Nós sabemos que nossa vida tem que estar corretamente em todos os âmbitos. Dificuldades sempre vamos ter. Não adianta, porque se nós achar que está tudo mil maravilhas, saiba que ali vai começar um grande problema. Se tiver tudo bom demais, saiba que está tudo errado na sua vida. Se você não passa um perrengue, como a gente diz, saiba que você não está indo no caminho certo. É por isso que muitas das vezes, quando vamos fazer a comparação na nossa casa, nós pagamos a conta de luz, pagamos a de água, a renda, aí falou assim, sobrou. Aí você vai descobrir, instantes depois, que não sobrou. Se você achar que está tudo bem, está sobrando demais, é porque pode saber que você vai chegar a alguma coisa. Esses dias o pastor presenciou. Eu achei que estava sobrando, né? Mas o triângulo da barra de direção da carrinha quebrou, né? Então não estava sobrando. Era para outra coisa. Não é que estava sobrando, é que tinha algo para acontecer. Então, na nossa vida, nós devemos se colocar para aquele tempo. Qual é o tempo? Se hoje está difícil, vamos plantar para que nós possamos colher o melhor no céu. Não vamos... Claro que nós precisamos de dinheiro para sobreviver. Claro que nós precisamos estar bem com as pessoas para viver aqui na terra. Não devemos, aceitar... A nossa religião diz que o homossexual não é bom e não, nós temos que ficar junto dele, apoiar o erro dele, porque diz que tem que ter o amor, o bom convívio. Não é isso. Você tem que conviver com a pessoa, não com a prática da pessoa. O tempo diz que você tem que, hoje, se ele precisa de uma ajuda, mesmo ele estando na nossa vida cristã, ele tem uma prática errada, mas se ele precisar, um exemplo, do arroz, do feijão, de uma mão amiga, de uma oração, se ele aceitar, nós devemos orar por ele. Esse é o tempo, acredito eu, do plantio. É o que nós estamos plantando para colher a vida eterna. Se nós queremos ter a vida eterna, nós devemos saber como se posicionar perante essas pessoas. Porque não é de qualquer maneira que vamos chegar ao céu. Não é de qualquer forma que vamos chegar ao céu. Muitas vezes vejo alguém falar comigo assim, que não tem problema pecar porque Jesus perdoou o ladrão na cruz. Fica confiando no último segundo que vamos ver aonde você vai parar. Fica confiando no último instante que você vai descobrir o seu destino. Às vezes, nós tentamos imaginar isso, se do jeito que eu estou aqui, na hora que o meu infarto aparecer, eu falo, Jesus me salva, me perdoe. Aí eu vou para o céu porque eu entreguei ali no momento. Será que você vai ter esse tempo de pedir perdão? Será que você vai ter esse momento de entender que Deus é o único que vai te salvar? Porque é bonito ver que na cruz pediu perdão e pediu para Deus lembrar dele. Ele
estava tão envergonhado por ver Cristo ser crucificado com ele, que ele pediu só para Deus lembrar dele. Que ele sabia que a prática dele não era correta. Então, só que nós também devemos lembrar que teve um que continuou dizendo que ele deveria ser crucificado, que se ele era Cristo, que ele descesse da cruz. Qual você será? Quem você será? O que se arrepende ou o que acha que Jesus é uma história de folclore, é uma lenda? O que você tem feito durante o seu tempo para reconhecer que Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida? Porque, para mim, ler aqui que existe tempo para chorar, tempo para sorrir, que vai existir dia, que vai existir noite, é até fácil. Pô, então, aqui no final, eu vou estar na glória, vai estar tudo bonito. Mas você vai passar esse processo dos tempos? O tempo que você vai estar chorando, você vai continuar reconhecendo que Jesus é suficiente na sua vida? Quando tudo estiver dando errado, você vai continuar reconhecendo que Jesus é suficiente na sua vida? Vejo muitas coisas, né, na rede social e diz assim: ah, não, que Cristo é folclore. As pessoas ficam vendo muito Vic Vanilla, ou satanista, fica dando corda a essas pessoas. Que Priscila Alcântara fala que Deus botou ela no mundo agora porque é lá que ela vai ganhar alma para Jesus. Ela está perdendo a dela, ela vai ganhar quem para Jesus lá no mundo? Não, é hipocrisia minha achar que eu ir num baile funk e ir para a noitada, lá eu vou ganhar alguém para Jesus. Talvez eles estão usando um caso que eu escutei uma vez, que o pastor falou que ia desviar, e quando ele chegou nessas casas noturnas, aí uma irmã veio: ah, pastor, eu sabia que você ia vir me buscar, não sabendo ela que o pastor também tinha desviado. E Deus fez ao contrário, em vez de usar ele para salvar ela, usou ela para salvar ele, para ele não se perder. As pessoas confundem, acham que está indo para lá para salvar alguém, mas está se perdendo. Ele está se perdendo e ele não está vendo. É incrível ver que eu querer modificar a Bíblia para o meu tempo é muito mais fácil do que eu me modificar para Cristo. Eu me modificar para Cristo é muito mais difícil. Porque para Cristo eu tenho que deixar as práticas erradas. Para Cristo eu sou cobrado para ter que trazer a palavra. Para Cristo eu sou cobrado para ter que orar mais. Para Cristo a gente tem que fazer missão. Mas não só na África, tá, irmão? No seu vizinho do lado também. Então a gente não pode esquecer que a boa convivência não é você estar bem aqui 100%, e falar assim: não, hoje eu estou bem, hoje eu estou em paz, então hoje eu vou evangelizar alguém. Então, o difícil é a gente virar para alguém e falar assim: não, Cristo é bom, todo machucado e ferido. Isso é difícil. É muito difícil a gente imaginar que Cristo morreu para nós, para que hoje nós pudéssemos viver no tempo da graça e pedir a Ele para ter misericórdia de nossa vida. Porque o tempo a qual vivemos, nós temos a oportunidade de buscar a Cristo, de orar, porque tem pessoas que vivem em países, nós vivemos num país ainda que nos permite isso, nos permite cultuar. Nós vivemos num local onde nos permite cultuar. Nós vivemos num lugar onde a nossa fé, a nossa crença não é proibida. Mesmo que ainda eles vão preferir falar que podemos viver de qualquer forma, que Jesus gosta só do nosso coração, que Ele entende o nosso coração, mas nós ainda podemos glorificar e exaltar ao nome do nosso Senhor. Por mais que muitas das vezes nós temos que abaixar o volume do nosso culto, mas nós ainda podemos glorificar e exaltar ao nome do nosso Senhor.
Porque como todos nós sabemos que já foi relatado que pessoas têm páginas da Bíblia escondida no meio dos campos, para que se ele quiser ler essa página, ele tem que ir lá ao campo, descavar, achar a página, ler, relembrar. E cada membro dessa igreja, onde é relatado nessa situação, tem uma página, porque se um tiver a Bíblia por completo e ele for pego, ele perde a Bíblia toda. Então cada um tem uma Bíblia. E diz que quando ele se reúne, cada um sabe relatar o texto de sua página. Esses dias eu estava vendo um programa onde pergunta a pessoa o texto, pergunta o capítulo inteiro para a pessoa. Aí eu falei, Jesus, qual que é o Salmo 23? A menina citou 2 capítulos inteiros de Deuteronômio, de mais de 20 versículos. Eu falei, Jesus, eu sei o Salmo 23. Eu sei o Gênesis, versículo 1. Enquanto nós vemos pessoas gravar tanta coisa, querer que Jesus me aceite do jeito que eu sou, querer que Jesus entenda a minha prática pecaminosa, querendo que Jesus deixa você fazer o seu rolê de sexta-feira, que você viva o seu carnaval e na quarta-feira você vem viver sua quarta-feira de cinzas para deixar tudo que você viveu no carnaval para trás. Agora nós estamos na quaresma, né? Não esqueça que agora nós vamos viver a quaresma, porque Jesus vem só em abril agora de novo, entendeu? Entendeu? Agora nós vamos viver a quaresma, porque nós passamos do carnaval agora. Será que Jesus está te esperando só no sábado? Será que Jesus te espera só no domingo? Qual é o dia de Jesus? Então, qual é o tempo que você tem vivido? Qual o tempo que eu, Samuel, tenho vivido? É difícil para trazer a palavra, porque quando nós falamos para a igreja, isso bate 1000 vezes de volta para a gente. Porque acusar as pessoas, apontar o dedo para a pessoa é muito mais fácil do que reparar que nós estamos cometendo erros. Como eu disse, para mim não trazer a palavra hoje era muito mais fácil, porque se for falar em tempo, Samuel não tem tempo para vir na quarta-feira. Se for falar de tempo, Samuel não vem na oração. Se for falar de tempo, Samuel não participa de ensaio. Se for falar de tempo, Samuel está sem tempo. Então, quem é Samuel para vir falar de tempo hoje? Eu não sei. Mas os irmãos viram o que Deus disse. Samuel não é ninguém. Não compare a sua vida com Samuel. Se Samuel está errado, não esteja Samuel como manual da sua vida, porque o nosso manual ainda e sempre será a Bíblia. Por mais que as pessoas não queiram que a Bíblia seja o nosso manual, o manual é a Bíblia, não é a vida do Samuel, não é a vida do pastor Hélio. Esqueça a vida do seu irmão. Se para ele é uma referência, leva para você. Mas se não é, não julgue ele, não carrega ele para canto nenhum. Simplesmente entenda que você é falho, ele é falho. Entenda que o tempo que Deus tem para a nossa vida é hoje, não é amanhã. Se Samuel está errado, se Samuel, você não vê ele como alguém para falar sobre o tempo, esqueça o Samuel. Se ele te disser simplesmente uma palavra, uma letra que seja, que você entenda que seja bom para a sua vida, absolva essa única letra. Porque na minha vida, eu já passei, como eu já relatei para os irmãos, já tive a doença chamada liqueplano, que eu perdia pedaço da pele, já sofri acidente em Nova Rosa da Penha, quase morri debaixo da carreta. Então, essas coisas na nossa vida é tudo questão de tempo. Para mim, eu estava morto debaixo dessa carreta. Quando eu olhei, a carreta tinha parado mais de 200 metros de distância. Um único joelho arranhado e mais nada. A moto não danificou, nem a empresa estava no prejuízo nessa. Só o meu joelho que teve arranhão.
Mas, então, qual é o tempo de Deus na sua vida? Porque para os médicos, para esse problema que teve na pele para mim, para dar uma melhorada para eles, era mais ou menos 1 ano. Só que para Deus, depois que minha mãe entrou em desespero, para Deus bastou 3 dias. Para a cura total, não era simplesmente para algo paliativo, aonde eu ia ter que continuar vivendo em tratamento. Mas Ele deixou as marcas na perna, na barriga, deixou mancha pelo corpo todo, para mim não esquecer que quando eu olhava para minha mãe chorando por causa do meu problema, que eu tinha que tirar sangue 3 vezes por semana, tinha que viver no hospital infantil, todos esses 3 vezes por semana, às vezes tinha que ir uma vez mais no hospital em Vila Velha, que eu não me lembro o nome, mas eu tinha que viver no hospital, tirando tubos e tubo de sangue, jogando colírio no olho para ver uns negócios que ele, vamos dizer, uma bactéria, um vírus que tinha que ficar acompanhando para que não evoluísse, para que eu não perdesse a visão também. Então você vê que nessa parte onde jogava o colírio nos olhos para ver se a bactéria tinha evoluído ou não, passava corpos de criança o tempo todo. Estava coberto, mas você sabia que o necrotério estava logo atrás do ambiente que você estava. Você via criança, você ia essa semana, chegava aquela criança. Aí você vinha de novo, ela estava lá com um soro pendurado no braço. Na outra semana, você que criava amizade com a enfermeira, você perguntava, a enfermeira, infelizmente, ela já não está entre a gente mais. E eu hoje estou aqui com 31 anos de idade, dando trabalho para os irmãos, mas graças a Deus eu posso glorificar ao nome do Senhor. Como diz o Tomás, eu acordo depois de meio-dia para não dar bom dia, mas eu quero poder dizer para os irmãos que o tempo de Deus na minha vida, o que eu puder estar na casa do Senhor para glorificar Ele e exaltar o santo nome dEle, eu quero poder estar fazendo. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Aí você vai crescendo, o pai é o pastor da igreja, aí as pessoas viram, não, você tem que ser pastor, você não sei o quê, que o filho do pastor é diferente do outro membro. Não, irmãos, todo mundo é igual, todo mundo tem que crescer, evoluir na presença do Senhor igual. Não é o filho do pastor, não é o filho do presbítero, não é o filho do diácono que tem que ser diferente. Claro que existem as responsabilidades, você tem que ter um posicionamento diferente, porque se você exerce um cargo de liderança, teu pai exerce um cargo de liderança, você tem que ser o reflexo do seu pai, tu tem que ser o reflexo da sua família, e isso vira uma cobrança. E aí Samuel, nesse tempo, para e fala assim, não, isso não é para mim. Eu não consigo chegar ao nível dele, porque eles querem que eu chegue ao nível dele. Não, irmão, eu não quero que você chegue ao nível dele. Nós temos que ter a nossa busca com o Senhor, nós temos que ter a nossa unidade, estar junto, o Espírito Santo te usando e trazendo a palavra. Mas você tem que dedicar o seu tempo para que Deus possa usar você, para que Deus possa te fortalecer. Eu costumo entrar, tem assuntos que eu tento correr, porque quando eu entro numa briga eu quero ganhar, né? Porque eu não quero perder. Quem quer perder? Ninguém quer perder. Eu falo porque eu sou assim. Se eu entrar numa briga eu não quero perder. Então, mas quando eu vejo alguém falar assim, essa questão que o assaltante que estava à direita de Deus teve o perdão, então nós seremos perdoados, que Jesus andou com a prostituta. Irmão, esqueça isso, Jesus não andou com a prostituta. Ela era até ter com Jesus. E dali em diante a vida dela mudou. Então Jesus não andou com ela cometendo aquelas práticas. O mal da gente é querer adaptar a Bíblia à nossa vida. Não vamos adaptar a Bíblia à nossa vida. Vamos nós nos moldar ao que o Evangelho nos traz. É dolorido ver que pessoas que louvam bem hoje não estão na casa do Senhor. Que pessoas que traziam palavras de conforto, que você falava assim, eu vou tentar ser pelo menos a unha dele, não está mais no Evangelho. E muitas das vezes essa pessoa,
ela é uma das maiores críticas, quer distorcer o evangelho, elas hoje em dia esqueceram como que era a Bíblia. A Bíblia, ela literalmente na cabeça dela, a Bíblia mudou. Que Cristo entende o que ela faz hoje em dia. Que Cristo está falando assim, não, é o século 21, eu entendo que no século 21 tem mais bebedeira, é mais livre, que existe igreja para todo mundo, para todos e vai. Mas não é, irmão, não existe igreja para todos. Não tem. É que uma das maiores bandas que nós sempre escutamos, que é a Voz da Verdade, você escuta você vê o que eles falam hoje em dia, o que eles pregam, você fala assim, gente, como que eles conseguiram mudar o próprio hino que eles cantavam? Como que eles conseguem pegar a palavra de Deus e distorcer ela? Por que eu cheguei ao pastor e falei assim, pastor, eu acho que eu não vou trazer a palavra não. Eu não vou trazer a palavra não. Porque se chegar aqui e falar assim, irmãos, o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhã. Só que essa noite para alguns não acaba. Essas noites para alguns já tem uns 20 anos. E aí, como que você fala pro cara que o choro dura uma noite? Porque entendemos nós que uma noite tem 12 horas. Mas se a pessoa já está vamos falar há pouco tempo, já está há 1 ano passando por essa dificuldade, para quem tem câncer, sabendo que é algo que está acabando com a vida dele. E aí, você vai falar o quê? Não, amanhã, show de bola. Amanhã, você vai estar curado. Você vai ver, você vai fazer o exame amanhã e vai estar tudo bem. Vocês já tentaram conversar com alguém que está com leucemia? E ele tá ligando ele liga para você e a voz dele tá tipo com aquele choro e você... Eu vou falar para vocês, é melhor vocês ficar quietos. Me ligou domingo. Aí eu falei para ele assim, eu não vou falar nada. Nem que vai ficar bem, nem que não vai. Você conhece Jesus. Ele é católico. Mas eu falei, você conhece Jesus, não conhece? Eu não vou falar que isso é fácil. Eu vou falar pra você porque eu já convivi com alguém que teve câncer. Não é dias fáceis. É desesperador. Eu vi o médico pegar o prontuário e jogar em cima da mesa e falar, então vai pra casa e morre. Então vai pra casa e morre. Já que pra você tá difícil, vai pra casa e morre. Se você não quer cuidar, eu vou fazer o quê? Se você abandonar a sua vida, o esforço que você tem para buscar Jesus, você quer que o pastor da igreja faça o quê? Se você esquecer que é Jesus que vai te salvar e falar que para você ir para a igreja, o pastor tem que passar na sua casa, pegar na sua mão, colocar dentro do carro e trazer, esquece. O pastor tem que cuidar da ovelha, mas se ele não fizer, não ponha a culpa do seu erro em cima dele. Não é fácil ter essa conversa com alguém que está com câncer. Que a pessoa te ligou 15 dias antes, estava tudo normal. Aí vai fazer exame para retornar de férias e está tudo errado. E você fala o que para essa pessoa? Você não tem o que falar. Porque ou ele põe a vida dele perante o Senhor, viva o que Deus pede para nós, e mesmo que ele morra, ele tenha, e mesmo que ele morra perante aqui, nós vamos morrer, mas tipo, se a doença levar ele à morte, ele esteja salvo. Mas se ele também buscar e Deus curar ele, que ele também depois não venha esquecer o que Deus fez para ele. Porque ao mesmo tempo que com certeza os irmãos também, não sei se os irmãos conhecem, tipo assim, pessoas do ciclo de vocês, mas vocês conhecem pessoas que foi curado e depois esqueceu Cristo e morreu poucos depois. Para quem acompanhou a história do time de futebol que caiu o avião, a Chapecoense, lá que caiu lá, o cara sobreviveu uma queda de avião. Foi jogar a bola, morreu de infarto.
O jornalista que sobreviveu naquele voo morreu infartado 2 anos depois. Quem explica um negócio desse? Não era muito mais fácil ele ter morrido no avião, pela nossa lógica, pela nossa visão? Mas era o tempo para ele morrer? Não era. Era muito mais fácil ter acabado ali a vida dele. Mas algo ele tinha que fazer durante 2 anos. Então ele não morreu. Já o outro que o resgate já estava indo embora, algum policial conseguiu escutar ele, ele foi lá, tava, tipo assim, para eles ele estava morto. Continua vivo até hoje. Dos sobreviventes do voo. E quem é a gente para, quem somos nós para determinar o tempo? Não, não, esse ano ou eu viro Elon Musk ou nada. Ou eu fico mega bilionário ou nada. Nós temos que planejar. Não estou falando também para os irmãos abandonar o planejamento da casa, porque isso, planejamento nós temos que ter. Mas que nós vamos virar o bilionário esse ano, que vai ser 1000 maravilhas sempre, enquanto estiver aqui na Terra, não vai. Isso não adianta. Por mais que, um exemplo, temos uma reserva hoje, a filha do Roberto, como eu vejo muitas notícias, a filha do Roberto Justo, é um cara ricão, mas está com leucemia também. Não adianta, irmãos. Se você não tem um problema para resolver, tem alguma coisa errada. Se sua vida financeira está bem, a conjugal você tem que resolver alguma coisa. Se a financeira conjugal tem um filho fazendo alguma coisa. Você sempre tem que resolver um problema. Nas empresas, quem já teve perto mais de liderança, sabe que um bom gestor, ele fala, eu não quero problema, eu quero que você traz a solução para mim. Eu não quero que você venha, fulano não quer trabalhar, fulano hoje deu atestado de 30 dias. Não, ele quer que você chegue assim, fulano vai ficar de 30 dias, mas eu já coloquei um para substituir ele, e quando, tipo assim, para intercalar, para ele não cansar muito, já tem mais 2 no radar para ir substituindo até que ele retorne. A empresa quer isso para quem trabalhou na área da administração, quer que você traz a solução. Aí quando o cara tá fazendo hora extra demais, ele fala, mas por que esse cara tá fazendo hora extra demais? Porque ele não lembra o que você informou ele no começo do mês. Aí você tem que lembrar ele de novo. Lembra que um foi afastado e coloquei, por isso que eles estão fazendo hora extra demais, está gerando custo extra para a empresa, tal. Tá, já tinha me esquecido. Então você é colocado para resolver o problema. Nesse tempo, você é colocado para resolver o problema. Qual é o problema do mundo hoje? Esquecer Cristo. Então o que nós temos que resolver? O que nós temos que fazer para resolver isso? Tentar amenizar. O quanto mais pessoa você anunciar e falar do amor de Cristo, faça. A Bíblia diz que a nossa parte é falar, para que o sangue dele não caia na nossa mão. A nossa parte é dizer que Cristo veio ao mundo, viveu um tempo, para que nós tivéssemos direito à salvação. Cristo veio ao mundo para que nós pudéssemos ter a oportunidade de viver junto a Ele. Então, irmãos, se você não entender que nessa terra você vai sofrer, vai passar dificuldade, não adianta questionar a Deus no dia do julgamento. Não adianta falar para Jesus fazer, porque Ele é o soberano, para que Ele entender que você era fraquinho, entender que você não tinha ânimo, que você não tinha força para seguir. Hoje é a nossa oportunidade. O capítulo 3, no versículo 20, fala que do pó nós viemos. E é para lá que todo mundo vai. Todo mundo sabe, não pediu para chegar e não sabe o dia que vai. Mas sabemos que nesse tempo de hoje, de agora, nós devemos falar do amor de Cristo. Por mais difícil que é você virar para alguém que já ficou incrédulo do amor de Cristo, conta para ele de onde você veio. Só faça isso. Se você estiver seguindo os passos de Cristo, conta de onde você veio.
Conta o que você passou. Ah, Samuel, mas você sempre foi de família evangélica. Graças a Deus. Ah, mas você não viveu o mundão. O que é um mundão? Isso importa para alguém? O que é um mundão? Já falaram para mim, você não viveu, você não sabe o que é se divertir. Eu falei, rapaz, eu acho que eu já fiz bagunça demais e você fala que eu não me diverti? O que é se divertir no mundão, no mundo para você? O que o mundo te trouxe? Qual o benefício que o mundo te trouxe? Porque as pessoas que você vê que abandonou a prática pecaminosa, que você vê que está tentando de tudo para não voltar da onde veio, você fala assim, Jesus, que mudança. Como eu dizia da Priscila, a Priscila era crente, o Yudi era o desviado. Todo mundo acompanhou isso na mídia. O Yudi, para quem viu, era o Satanás para a mídia. E a Priscila era a bênção. E o Yudi fala que a Priscila evangelizava ele. Hoje inverteu. O Yudi é o cristão e a Priscila foi pro mundão. Questionaram o Yudi por que ele tem tatuagem. Ele falou assim, gente, só se eu arrancar, me matar, né, melhor dizendo. Só se eu arrancar o braço, o pescoço, porque ele tem tatuagem no corpo todo. Pra quem veio do mundo, era do candomblé, participava de um monte de coisa. Essa é a vida. A esposa dele era cantora de funk. Mas Deus transformou, pelo que nós vemos, transformou. Para o que nós cremos, às vezes, mas Yudi podia deixar de fazer isso, podia deixar de fazer aquilo. Tá, mas também a menina que andava do lado dele, vivia com ele todo dia, era só continuar fazendo o que ela estava fazendo, não era? Como eu dizia no começo, não é a minha vida que é o seu manual. Não é a vida do pastor Hélio que é o seu manual de vida. O seu manual de vida é Cristo. Ele veio na terra, viveu, morreu por ti e te deu direito à salvação. Temos uma Bíblia onde é o nosso manual. Se você está lendo como manual de geladeira a Bíblia, eu aprendi que quando vamos ler a Bíblia nós temos que orar. Como a comparação que a irmã Cristina disse, que foi a referência que o irmão Hugo trouxe. Então, para as asas baterem unidas, para que você possa voar, então você tem que orar e tem que ler a Bíblia. Então, para você entender o que está escrito, você tem que orar. E para você conseguir ler, você tem que orar. E para você entender a Bíblia, você tem que orar. Então, uma coisa vai com a outra. Porque já, quando você chega àquela parte que fala assim, fulano era filho de fulano, fulano era filho de fulano, e fulano gerou fulano, e gerou, você fala assim, o que quer dizer? Por que ele quer fazer essa comparação? Só que quando você busca, na geração, você sabe que aquelas pessoas fizeram tanta diferença, a sua geração era pecaminosa, aí ela foi e fez parte já lá da genealogia de Jesus. Aí você fala assim, agora eu entendi por que lá em Juízes, Deuteronômio, ficava falando tanto de geração. Aí, Adão e Eva teve Caim e Abel. Qual a linhagem que você quer seguir? Linhagem não, nesse caso, desculpa, irmãos. Quem que você quer ser? Você quer ser o filho que deu a oferta que agradou o Senhor? Ou você quer ser a pessoa que cometeu o assassinato? Você quer matar a palavra do Senhor? Ou você quer ser a pessoa que vai trazer a oferta para a casa do Senhor? Você vai trazer a oferta para a casa do Senhor? Ou você vai trazer de qualquer maneira? Porque se Deus tem tido misericórdia para nossas vidas, é porque ainda você tem feito alguma coisinha. Sempre seremos imperfeitos, mas que nós não deixe o amor, que nós não deixe de praticar e viver
a palavra de Deus. É difícil, irmãos, é difícil. A vida da gente coloca situações que você fala assim, por que eu tô passando por isso? Mas se Samuel não parasse de fazer o que se deve, essas dores seriam amenizadas. Alguém que está com alguma enfermidade só ameniza quando toma um remédio, quando toma alguma coisa. Então o nosso remédio é Jesus Cristo. A nossa solução é Jesus Cristo. Esquece de dizer que Jesus andou com prostituta, esquece de dizer que Jesus perdoou um na cruz, esquece de dizer que Judas nasceu para condenar Jesus. Judas não nasceu para levar Jesus para a cruz. Foi ele que escolheu isso. Para o mais louco de todos, Pedro que entregaria Jesus. Eu penso assim. Pedro não teve paciência, o soldado chegou, Pedro já passou lá a espada logo. Dos malucos da cabeça era Pedro. Mas por que foi Judas? Um cara que era responsável por cuidar de uma parte. Foi logo ele que deixou se levar. Então, o nosso problema não é a falta de dinheiro. O nosso problema não é a dor que eu sinto na coluna quando passo o dia abaixado. Não, o meu problema não é que quando eu estou abaixado sinto dor demais, aí eu quero levantar, aí sinto uma tortura por tomar café demais. O meu problema não é esse. O meu problema é que eu coloco Jesus para descansar e vou resolver com as minhas forças. Irmãos, eu creio que os irmãos já entenderam que o nosso tempo é agir, que o nosso tempo é buscar o Senhor. Tomás, quer louvar aquele que nós cantamos aqui? Eu, você e o pastor? Então, irmãos, vamos colocar a nossa vida perante o Senhor. Vamos colocar a nossa vida para estar adorando ao Senhor. E se o Samuel não aparecer mais, eu estou falando isso, se os irmãos estão entendendo. Se o Samuel não aparecer aqui amanhã mais, ou daqui a pouco o Samuel, se vocês passar ali embaixo, o Samuel está junto com a galera que fica ali na rua, não ache que talvez tudo o que foi dito aqui está perdido. Porque eu espero ter passado a palavra de Deus, não a minha. Eu espero que os irmãos tenham entendido que Jesus é a nossa solução. É a nossa solução. Não que eu sou a solução para a vida dos irmãos. Não é o Samuel que vai resolver. Não é... Tomás, pode vir. Não é Samuel que vai resolver nada. Se os irmãos pudessem colocar de pé...